Fala, galera do bem! E continuando aqui com a nossa linha do tempo, a gente chegou no mês de junho de 2015 e quem abre a nossa lista são aqueles adoráveis monstrinhos de Jurassic World. Chris Pratt e Bryce Dallas Howard, sob a direção do Colin Trevorrow, mostraram pra gente que o parque foi reaberto e o público compareceu em peso. Um dos maiores sucessos do ano, reviveu aquela franquia de uma forma super eficiente, apesar das críticas que recebeu ali pelo excesso de CGI, personagens que foram pouco desenvolvidos e tal, enfim. Eu sou fã de carteirinha da franquia e não tô nem aí pra crítica. Se você também concorda comigo, me deixa aqui nos comentários. Junho de 2015 foi um divisor de águas na história da animação com a estreia de Divertidamente. Produzido pela Pixar e dirigido pelo Pete Docter, o filme mergulha literalmente na mente de uma menina de 11 anos para mostrar como nascem e como é que convivem as emoções. Alegria, tristeza, raiva, medo, nojinho, enfim. Tudo isso com uma abordagem visual super criativa, um humor muito inteligente e um roteiro que fala diretamente com as crianças e com os adultos também. Divertidamente encantou plateias no mundo inteiro e virou um clássico instantâneo. Foi premiado com o Oscar de melhor animação, elogiado por psicólogos, educadores, por críticos, exatamente porque conseguiu tratar de temas como mudança, como luto, como amadurecimento e tal, como saúde emocional também, com bastante leveza e com bastante profundidade. Mais do que um filme para crianças, Divertidamente é uma aula de empatia e uma lembrança poderosa de que sentir tristeza às vezes é essencial para a gente crescer. Tomorrowland, um lugar onde nada é impossível, foi dirigido pelo Brad Bird e trouxe o George Clooney e o Britt Robertson no elenco. Ambicioso, visualmente impressionante, mas com uma narrativa meio confusa, essa distopia otimista ela foi indicada ao Teen Choice Award, teve um desempenho comercial abaixo do esperado, dividiu a crítica pra caramba e não alcançou aquele sucesso que foi esperado não. Eu acho que nem recuperou os 190 milhões que ele custou. Em compensação, Dragon Ball Z, o renascimento de Freeza, custou 5 milhões e arrecadou 60 milhões em bilheteria. Os fãs de Dragon Ball voltaram aos cinemas como quem retorna do campo de batalha. O renascimento de Freeza ele marcou o retorno desse vilão icônico da franquia, agora mais poderoso e mais vingativo do que nunca, e mostrou lutas frenéticas, uma energia super elevada, um visual polido, num filme que reuniu diferentes gerações e foi mais do que uma nostalgia, sabe? Foi uma celebração do legado do Goku e Companhia Limitada nas telas e provou mais uma vez que Dragon Ball Z não é só um anime, é cultura pop global. O Brasil chegou com Qualquer Gato Vira-Lata 2, agora sob a direção do Roberto Santucci, reunindo outra vez nas telas a Cléo Pires, o Dudu Azevedo e o Malvino Salvador. Uma continuação daquela comédia romântica nacional que estreou em 2011, ela tem um ritmo leve, um humor simples e teve uma recepção bem ok do público, e isso garantiu, obviamente, uma bilheteria bem bacana nos cinemas. E o calendário virou para julho, mês de férias, trazendo Paul Rudd vestido de Homem-Formiga, num filme dirigido pelo Peyton Reed. Michael Douglas e Evangeline Lilly também entraram nessa vibe que, de verdade, foi uma aposta menor da Marvel que acabou funcionando pra caramba. Mistura ali humor, ação, bastante criatividade e apresentou o herói com carisma e com bons efeitos visuais em miniatura. Custou 130 milhões de doletas, foi indicado ao Critics' Choice Award de melhor efeitos visuais e fez bonito. Eu sou fã do Paul Rudd também, eu gosto pra caramba do trabalho dele. 2 de julho de 2015, Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke, Jay Courtney e Jason Clarke estreavam O Exterminador do Futuro, Genesis. Um filme que tentou reprogramar o passado, trouxe de volta um Schwarzenegger envelhecido e irônico e apresentou novos rostos para Sarah Connor e para John Connor. A trama mexeu com viagens no tempo, linhas temporais paralelas, referências aos filmes clássicos da franquia e o público se dividiu. Alguns vibraram, outros torceram o nariz. Enfim, isso é normal, mas uma coisa é certa, ninguém resiste a ouvir aquele velho robozão dizendo I'm back. Pixels, sob a direção de Chris Columbus, reuniu Adam Sandler, Kevin James e Peter Dinklage nesse filme que foi indicado ao Framboesa de Ouro e mostra uma trama onde os jogos de arcade invadem o planeta. Uma premissa criativa, vamos combinar, mas com um roteiro e um humor tão infantis que renderam críticas assim severas. Ainda assim, o filme divertiu parte do público nostálgico e todo mundo sobreviveu, todo mundo ficou feliz, todo mundo recebeu seu cheque, deu tudo certo. Magic Mike XXL botou os bonitões Channing Tatum, Joey Manganiello e Matt Bomer de sunguinha para essa continuação ainda mais dançante e mais debochada.
Menos drama, mais sensualidade, energia positiva ali pra caramba, com a galera no auge do carisma físico e muito pouco conteúdo pra contar a história. Não levou prêmios, mas ainda rendeu continuações. Carrossel, o filme, estreou nas férias de julho, trazendo Larissa Manoela e Maísa Silva na versão cinematográfica do sucesso televisivo infantil. Uma aventura leve para crianças que fez bonito nas bilheterias e consolidou o apelo das novelas infantis no cinema nacional. Teve continuação, o que indica que todo mundo ficou feliz e que o negócio deu certo. Agosto chegou com Missão Impossível Nação Secreta. Quinto filme da franquia, dirigido pelo Christopher McQuarrie, custou 150 milhões de doletas e parecia o primeiro. Um dos melhores da franquia e um exemplo de como manter uma saga relevante depois de 2 décadas. E aos 53 anos, Tom Cruise fez história, agarrado na lateral de um avião em pleno voo, enfim. Missão Impossível Nação Secreta não só elevou o nível da ação prática em Hollywood, como também reafirmou que essa franquia ainda tinha fôlego de sobra, e isso ficou evidente na direção precisa, nas cenas eletrizantes e na estreia icônica, né, da Ilsa Foster, interpretada pela Rebecca Ferguson. Equilíbrio perfeito entre espionagem clássica e aventura moderna. Quarteto Fantástico custou 120 milhões, venceu 3 framboesas de ouro, incluindo de pior filme, e se tornou uma das maiores decepções do ano. Problemas nos bastidores, mudança de roteiro, direção insegura, tudo isso gerou um filme super incoerente. Já tinham errado em 2005, erraram de novo em 2007, erraram uma terceira vez em 2015, mas a franquia vai ser reiniciada mais uma vez, agora com o selo da Marvel Studios, com lançamento previsto para 2025. Escreve aqui nos comentários o que você acha que vem por aí, tô doido pra saber. Ted 2, com Mark Wahlberg, Amanda Seyfried e Morgan Freeman, foi um outro lançamento de agosto. O urso falante mais incorreto do cinema voltou, mas sem o mesmo impacto do primeiro. O humor super pesado, super repetitivo, acabou desgastando uma parte do público. Custou 68 milhões de doletas, foi indicado ao Teen Choice Awards, teve uma bilheteria menor do que o anterior e enterrou completamente a possibilidade de uma continuação. Ainda bem. O Pequeno Príncipe, que é uma animação do Mark Osborne com as vozes do Jeff Bridges, da Rachel McAdams e do Paul Rudd, que venceu o César de melhor animação e é cheio de uma poesia sensível, de um visual encantador, uma adaptação moderna, né, do clássico do Saint-Exupéry, que emocionou o mundo quando mesclou stop motion e 3D, mas com um respeito profundo ao material original. E lá vem o Brasil subindo a ladeira, Linda de Morrer, com direção de Cris D'Amato, reuniu nas telas estrelas incríveis. É isso aí, em 2015, Glória Pires voltou ao cinema e se juntou a Suzana Vieira e Emílio Dantas para estrear uma comédia leve e cheia de ironia. Em Linda de Morrer, ela vive uma dermatologista que é obcecada por estética que faleceu. Depois começa a tentar impedir o lançamento do próprio produto de beleza lá do além. A trama é super divertida, cheia de momentos bem espirituosos, umas críticas sutis, né, a esse culto da juventude que a gente vê por aí e tal, enfim. Um típico representante da comédia nacional de grande público, com um elenco afiado, um humor bem acessível. Foi unanimidade entre os críticos? Não foi unanimidade entre os críticos, mas conquistou espaço bacana no coração do público e deixou uma marca bem significativa nas bilheterias. Cara, Glória Pires e Suzana Vieira não tem como errar, é uma receita tem tudo para dar certo. E vamos abrir setembro com outro título nacional. Que Horas Ela Volta, dirigido pela Ana Muylaé, foi um dos filmes brasileiros mais importantes da década, que discutia classe social, afeto, desigualdade com tanta sutileza e com tanta força, que projetou tanto a Regina quanto a Ana Muylaé pelo mundo afora. O filme foi aplaudido de pé em Sundance, em Berlim, foi premiado em festivais nacionais e internacionais, custou 6 milhões de doletas, foi distribuído em vários países, incluindo França, Itália, Espanha, Suíça, Reino Unido, Canadá, Holanda, Estados Unidos. O filme fez bonito na história. Vale a pena ser conferido também. Drácula voltou, e dessa vez como um vovô. Hotel Transilvânia 2 trouxe de volta a turma de monstros mais adorável do cinema, numa continuação que agradou em cheio o público infantil e os adultos também. Com um ritmo acelerado, piadas visuais e um elenco super afiado nas dublagens, o filme apostou em temas como aceitação, paternidade, família com muita leveza e foi a prova definitiva de que monstros também amam e rendem boas sequências. Sucesso absoluto com o público infantil, uma boa bilheteria e com as vozes do Adam Sandler, da Selena Gomez e do Andy Samberg, o Hotel Transilvânia 2 foi indicado ao Kids' Choice Awards e a vários outros prêmios infantis. Vamos ao topo do mundo com Everest, dirigido pelo Baltasar Cormaco.
Baseado numa história real, o filme recria a expedição trágica de 1996, né, naquela onde os alpinistas enfrentaram as condições mais extremas e decisões de vida ou de falecimento mesmo. Com um elenco de peso que incluiu o Jason Clarke, o Josh Brolin, o Jake Gyllenhaal, e trazendo efeitos visuais impressionantes, Everest mistura a grandiosidade e a vulnerabilidade humana numa jornada bastante sufocante. O realismo do som, sabe, aquela fotografia belíssima, renderam bastante elogio, e o filme se tornou uma das recriações mais tensas e mais fiéis de uma tragédia real, né, na história recente aí do cinema. Aquela saga distópica dos jovens corredores seguia o seu rumo em Maze Runner, Prova de Fogo. Depois de escapar do labirinto, os personagens agora enfrentam um deserto pós-apocalíptico, cheio de perigos, cheio de traições, de novos enigmas e tal. Com mais ações, mais cenários grandiosos, mais dilema moral e tal, esse segundo capítulo da trilogia manteve o interesse do público, né, principalmente o público adolescente, e foi indicado ao Teen Choice Awards. Apesar de dividir a crítica, ele garantiu uma força bem grande aí da franquia e, né, e o rumo para o desfecho aí está garantido. Gaspar Noé causou polêmica, e como sempre, com Love 3D, exibido em festivais brasileiros no mês de setembro, com cenas de fecho explícito, uma fotografia realmente hipnotizante. Esse filme acompanhava as memórias de um jovem artista, né, mergulhado em culpa e melancolia, numa série de sentimentos bastante conflitantes. Foi rodado em 3D, né, cheio de planos longos e tal. O filme acabou dividindo plateias no mundo inteiro. Foi chamado de arte por alguns, de porcaria por outros e tal, mas uma coisa é certa: 10 anos depois ainda é impossível ficar indiferente a ele. Vamos abrir outubro com uma das aventuras espaciais mais queridas da década, Perdidos em Marte. Dirigido pelo Ridley Scott, o filme mostrou Matt Damon isolado no planeta vermelho, cultivando batatas para sobreviver e esperando um resgate impossível. O tom otimista, aquele humor afiado e a precisão científica conquistaram tanto a crítica quanto o público. Perdido em Marte levou o Globo de Ouro de melhor filme, né, comédia musical, e recebeu 7 indicações ao Oscar. Um orçamento de 108 milhões de doletas arrecadou mais de 600 milhões de notinhas verdes pelo mundo. É dinheiro pra caramba, né, galera? Agora a gente desce do espaço direto pra guerra às substâncias estranhas com Sicário Terra de Ninguém. Tem vídeo aqui falando sobre esse filme. Dirigido pelo Denis Villeneuve, estrelado pelo Emily Blunt, pelo Benício Del Toro e pelo Josh Brolin, esse filme apresenta uma operação secreta brutal na fronteira entre México e Estados Unidos, traz uma fotografia impecável do Roger Deakins, uma trilha sonora angustiante do Johan Johansson e uma tensão crescente que não dá trégua, galera. Sicário foi indicado a 3 Oscars, se tornou um dos thrillers mais elogiados da década e vale a pena ser conferido também. Spielberg marcou presença com o filme Ponte dos Espiões, um drama de espionagem da Guerra Fria. Com o roteiro dos irmãos Coen e Tom Hanks no papel principal, o filme recria aquela negociação para a troca de espiões entre Estados Unidos e União Soviética. Elegante, clássico, com ritmo de tribunal, Ponte dos Espiões foi indicado a 6 Oscars e garantiu a estatueta de melhor ator coadjuvante por Mark Rylance. É Spielberg fazendo, né, o que ele sabe de melhor, que é contar grandes histórias com alma e com bastante precisão. Hora de mergulhar em terror gótico com A Colina Escarlate, do Guillermo del Toro. Visualmente deslumbrante, o filme mistura romance, tragédia e sobrenatural numa mansão mal-assombrada cheia de segredos. Com Mia Wasikowska, Tom Hiddleston e Jessica Chastain, A Colina Escarlate impressiona pela direção de arte e pelo figurino, mesmo sem ter agradado a quem esperava um susto atrás do outro. Aqui, o medo é mais atmosférico do que explícito. E que tal embarcar numa nova aventura com SOS Mulheres ao Mar 2? Com Giovanna Antonelli no comando dessa comédia, o filme levou milhares de brasileiros aos cinemas com uma mistura de romance, de confusão, de paisagens paradisíacas e tal. Com direção da Cris D'Amato, o filme repetiu aquela fórmula do primeiro, né, apostando no carisma, naquelas situações absurdas, e no elenco super afiado, que inclui Reinaldo Gianecchini, Fabíola Nascimento, Thalita Caralto, enfim. Sem grandes ambições artísticas, né, mas com enorme apelo popular, o SOS Mulheres ao Mar 2 foi um dos maiores sucessos nacionais daquele ano e consolidou aquele gênero de comédia leve como um dos gêneros preferidos do nosso cinema. Abrimos novembro com a despedida de uma das sagas mais influentes dos anos 2010, Jogos Vorazes à Esperança. Dirigido pelo Francis Lawrence e estrelado pela Jennifer Lawrence, esse longa encerrou a história da Katniss Everdeen com melancolia, com revolta e com bastante sacrifício.
Apesar da divisão do último livro em 2 filmes ter diluído parte do impacto, a esperança, né, o final manteve o clima sombrio da rebelião e a crítica social superafiada que marcou toda a franquia. Com um orçamento estimado aí de 160 milhões de doletas, o filme arrecadou mais de 650 milhões pelo mundo e deixou um legado de protagonismo feminino e de resistência juvenil bastante ok aí no cinema. E se o mundo tivesse prestes a explodir, só um agente britânico de terno impecável pudesse salvar a gente? A gente está falando de 007 contra Spectre. Daniel Craig vestiu o terno de James Bond pela 4ª vez numa aventura repleta de cenas grandiosas, com, né, aquela abertura espetacular no Dia dos Mortos e tal, lá no México. Com direção do Sam Mendes e a trilha sonora do Thomas Newman, o filme apresentou pra gente o vilão icônico, né, o Blofeld, que foi vivido pelo Christopher Waltz, e a canção Writings on the Wall, né, do Sam Smith, que venceu o Oscar, inclusive. Um orçamento de 245 milhões de dólares, Spectre foi um sucesso de bilheteria e consolidou o espírito mais introspectivo, né, e mais físico do Daniel Craig na pele do agente secreto. M. Night Shyamalan voltou ao terror com criatividade em A Visita. Filmado no estilo found footage, o longa acompanha 2 irmãos que passam um fim de semana na casa dos avós e descobrem que ali está rolando alguma coisa esquisita, alguma coisa está errada por ali. Um orçamento baixíssimo, né? Foram só 5 milhões de dólares, o filme arrecadou mais de 90 milhões, quase 100 milhões no mundo todo, e foi um retorno bem sucedido do Shyamalan, essa coisa da tensão psicológica, misturando humor negro, sustos, né? uma reviravolta marcante, enfim. Para os fãs de ficção e de terror, novembro trouxe Victor Frankenstein, com James McAvoy e Daniel Radcliffe. A história é contada sob a perspectiva do Igor, que é um assistente do cientista obcecado por criar vida a qualquer custo, e trouxe um visual sombrio, uma abordagem mais aventureira, né, do que assustadora, num filme que tenta reinventar o clássico da literatura, mas que acabou dividindo público e crítica. Ainda assim, eu acho que vale como curiosidade pelo carisma dos protagonistas, que é inegável, né? Eles se entregam realmente ao drama gótico com uma energia poucas vezes visto. E também em novembro, o cinema argentino chocou o público com O Clã, baseado numa história real arrepiante. Dirigido pelo Pablo Trapero, o filme retrata a família Puccio, que nos anos 1980 tentava manter ali uma fachada de classe média tradicional, e enquanto isso ela levava para casa pessoas sem pedir, sabe, e falecia elas no porão de casa. Com um estilo frio e super envolvente, uma atuação poderosa do Guilherme Francella e uma trilha sonora pop que contrasta com o horror dessa história, O Clã acabou se tornando um dos maiores sucessos da história do cinema argentino e venceu o Goya de melhor filme ibero-americano, enquanto mostrava ali um suspense criminal com aquele DNA latino, sabe, e tensão assim de sobra. Já em dezembro, nada sacudiu mais o cinema de 2015 do que o retorno de uma galáxia muito, muito, muito distante. Star Wars, O Despertar da Força. Com direção do J.J. Abrams, esse filme reintroduziu a franquia para uma nova geração, com personagens inéditos, né, o Rey Finn, o Kylo Ren e tal, e o retorno triunfal do Han Solo, da Leia, do Chewbacca. Foram 2 bilhões de doletas em bilheteria no mundo, 5 indicações ao Oscar e um impacto cultural avassalador. O Despertar da Força ele reacendeu aquela paixão dos fãs e deu início a uma nova trilogia, que, pro bem ou pro mal, né, voltou a colocar Star Wars no centro das discussões. E do espaço a gente pula para o teatro shakespeariano, com Macbeth, Ambição e Guerra, com direção do Justin Kurzel e uma fotografia hipnotizante. Esse filme ele adaptou a clássica tragédia do Shakespeare, com um visual bastante sombrio, com atuações intensas do Michael Fassbender, da Marion Cotillard. Um filme super violento, super poético, super atmosférico. Passou por Cannes assim, de uma maneira brilhante, foi elogiado pela crítica e provou que a linguagem de Shakespeare, né, ainda pode ser reinventada com força e com bastante estilo. E em pleno Natal, as mulheres conquistaram as telas com As Sufragistas, estrelado por ninguém menos do que Carey Mulligan, Helena Bonham Carter e Meryl Streep, num filme que retrata a luta das mulheres pelo direito ao voto, isso no início do século XX na Inglaterra. Com direção da Sarah Gavron, o drama histórico emociona e informa ao mesmo tempo e sem abrir mão da força simbólica das protagonistas. Foi exibido em vários festivais, indicado ao BAFTA. As Sufragistas continua sendo um lembrete poderoso de que o cinema pode ser instrumento de memória e de transformação social. Isso não pode ser deixado de levar em conta nunca. E já que o mês é de calor na cozinha, não dá para esquecer Pegando Fogo,
Bradley Cooper vive um chefe talentoso e temperamental em busca de redenção depois de destruir a própria carreira. E aí, entre panelas, pratos premiados e muita tensão, o filme mostra que o mundo da gastronomia pode ser tão competitivo quanto um campo de batalha mesmo. Com atuações assim bem ok, uma direção super elegante de John Wells, o Pegando Fogo é um prato cheio para quem gosta de dramas pessoais, servidos com uma estética bem bacana, bem apetitosa, e tendo Bradley Cooper aí, né, protagonizando essa história toda. Fechando dezembro e a nossa lista, com muito barulho, chegou aos cinemas Até que a Sorte Nos Separe 3, A Falência Final. Leandro Hassum volta ao papel do Tino, né, o milionário falido mais atrapalhado do Brasil, agora envolvido numa crise econômica nacional, né, digamos assim. Com direção do Roberto Santucci, o filme mistura crítica social, caricaturas, piadas exageradas e uma pitada de caos político. Foi mais um sucesso de bilheteria da franquia, né, apostando em situações absurdas e no carisma do protagonista para conquistar o público, né, isso aí é inegável. Para variar, não agradou a crítica, mas foi direto ao ponto. Fez rir e fez lotar sessões de cinema e, obviamente, arrecadou uma grana bem bacana. Conta pra mim aí se você se lembra de algum filme que tenha ficado de fora da nossa lista e não esquece de me fazer aquele carinho, dá um like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber todas as notificações sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Não esquece, às terças, quintas e sábados. E a gente se vê no próximo set. Obrigado por ter me acompanhado. Corta!